Boa noite a todos e a todas. Professor Ubiratã, iniciamos agora a transmissão ao vivo também pela página do Facebook da Faculdade Dom Bosco, tá? Boa noite a todos e a todas que estão participando dessa quarta noite, né, do seminário online do curso de Pedagogia. Já estamos ao vivo na página do Facebook da faculdade, então aqueles que não estão aqui na sala podem nos acompanhar por lá, né? Teremos outras pessoas acompanhando pela página do Facebook. Eu gostaria de, inicialmente, vou esperar um pouquinho, Bira, porque ainda tem gente entrando, senão vai começar a falar, vai ficar um tum-tum aqui. Ok, sem problema. Vamos aguardar mais um pouquinho sim. Só mais um minutinho, então. O pessoal que está acompanhando na página do Facebook, em alguns minutos a gente dá início à palestra O Corpo na Sala de Aula, com o professor Dr. Ubiratã Alves, que é docente da Universidade Federal do Vale São Francisco, a Univasp. Daqui a pouco eu apresento ele formalmente para vocês. Não tá indo aqui, caralho. Peço a todos os participantes que, por favor, desliguem o seu microfone somente, para não dar interferência na fala do professor Ubiratã. Depois que ele falar, a gente abre para perguntas e aí, se for o caso, vocês abrem o microfone novamente para poder conversar com ele, tá bom? Então, por favor, todos os participantes, nesse momento, desliguem o microfone. Sim. Boa noite, professora Jéssica. Aproveitar para dar uma boa noite para quem está aqui. Boa noite, Adriele, Amanda, Cristina, Amanda Roberta, Ana Egima, Ana Flávia, Ana Casionato, André Coutinho, Bianca Oliveira, Bruna Dias Algozo, professora Camila Venturino, Carla Luz Amorim Silva, Chiquitinho Sobrinho, Kleber Máximos, Cristiane Andrade dos Santos, Dayana Sandra, Denise Belinato, Dilma Pereira, Gabriela Lima, Gabriela Gonçalves, Graziele Basso, minha ex-petiana e eterna, Gustavo Signorelli, Elaine, Ellen, Emily, Isabelle Gandra, Ivanildo, professora Jéssica Galego, nossa docente do curso de Pedagogia também, Jéssica Gonçalves, Jéssica Lufrano, José Elvis, Josiele Fajardo, Caroline Mendes, Kelly Barbosa, Leonardo Quirino, Lorena, Luiz, nossa, tem bastante gente aqui na sala, não consegui falar o nome de todos, mas obrigada a todos que estão conosco nessa noite. Professor Ubiratã, acho que podemos então dar início à sua fala. Podemos sim, a Cláudia. Então vamos lá. Bom, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. Agradeço, aos participantes aí do seminário online do curso de Pedagogia.
com muita honra, com muita alegria nessa noite, né? Nós vamos ouvir a fala do professor Dr. Ubiratã Alves, a quem eu agradeço em nome da direção da Faculdade Dom Bosco, também em especial do curso de Pedagogia, pelo aceite, né? E nessa noite nos brindar aí com essa fala, com esse tema tão importante, né? Muitas vezes nós docentes, principalmente, eu já atuei em todos os níveis da educação, né? Desde a educação infantil, a educação básica, né? Uma das questões que eu enfrentei na minha praxis foi o entendimento, professor Bira, do movimento como indisciplina, principalmente com as crianças. Nós entendemos assim que, infelizmente, grande parte dos docentes eles entendem o movimento como indisciplina. Então, por isso que eu convidei especialmente o professor Bira para falar um pouquinho para a gente nessa noite, porque nós precisamos mostrar a importância desse corpo na sala de aula, né? E eu tenho certeza que nessa fala nós vamos conseguir entender um pouquinho mais que nós precisamos, nós docentes, né, da educação básica, precisamos olhar para esse corpo com outro olhar, né? Então, o tema de hoje é o corpo na sala de aula. O professor Dr. Ubiratã Alves, docente da Universidade Federal do Vale São Francisco, Univasp, no Colegiado de Educação Física, coordenador do curso de Educação Física modalidade presencial, graduado na licenciatura plena em Educação Física pela Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, a USP, graduado em Pedagogia pela Uninove, especialista em Educação Motora pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, mestre em Educação na área de Psicologia e Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, a USP, doutor na área de Atividade Física, Adaptação e Saúde, subárea da Antropologia pela Faculdade de Educação Física da Universidade Estadual de Campinas, também Unicamp. Faz parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional. Opa, me perdi aqui, fui autorizar. Tá chegando gente. Faz parte do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação de Educação Superior. Atualmente faz pós-doutorado na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na temática currículo, experiência na área de educação física escolar, tendo atuado por mais de 15 anos na educação básica em escolas públicas e privadas como docente e coordenador de área. Consultor na área de educação, lazer e esportes, foi técnico e preparador físico de futsal do São Paulo Futebol Clube, palestrante em vários eventos e parcerias públicas na área de educação, lazer, educação física e esportes, supervisor de esportes no programa Clube Escola pela Associação Morungaba, supervisor na área de educação da Fundap e da Fundunesp, docente do ensino superior nos cursos de licenciatura em Educação Física, bacharelado. Me perdi de novo, Bira, tá chegando pedido toda hora. Até tá chegando, gente. Você combinou comigo que o pagamento é por cabeça, né? Então, deixa entrar o pessoal. Tá vendo? Olha só. Deixa eu retomar aqui. Coordenador dos cursos de pós-graduação na área de Ciências Humanas da Saúde, pesquisas e publicações na área da educação física escolar, didática, pedagogia da educação física e dos esportes, profissional de educação física, educação, metodologias, iniciação esportiva, futebol, antropologia, recreação, lazer e cultura. Autor de 5 livros, Inteligências, Percepções, Identificações e Teorias, Futsal, Conceitos Modernos, Praça Cantuta, um pedacinho da Bolívia, em São Paulo, Todas as Musas, Educação Física Escolar, uma abordagem ampliada do esporte, Educação Física no Ensino Superior do Brasil, enfim, tem diversos artigos publicados e um vasto currículo.
Professor Bira, que honra, que alegria tê-lo conosco, né, para dividir conosco um pouquinho da sua trajetória, dos seus conhecimentos, e tenho certeza que você vai falar com muita propriedade pelo seu currículo aqui, né? Você não atuou somente no ensino superior, porque às vezes a gente vê alguns livros de alguns autores que atuam somente no ensino superior e às vezes vai tentar falar alguma coisa relativo à educação básica. E no seu caso, você realmente vai ter toda a propriedade para falar para a gente sobre esse corpo na sala de aula. A palavra é sua e depois da sua fala, nós retomamos então para o nosso diálogo. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigado aí pela apresentação. Eu fico até espantado de saber que tudo isso que você falou sou eu mesmo, né? Isso é uma coisa que, além de me espantar, me honra bastante, porque realmente tudo que você falou é verdade. E tudo comprovado, tudo documentado. E já gostaria de ressaltar que essa minha fala não vai ter nenhum honorário, não estou recebendo absolutamente nada para estar falando aqui. Falo com o maior prazer em aceitação ao convite da professora Cláudia, até porque eu acho que a nossa discussão na educação ela tem que ir muito mais. Está travando um pouquinho. Bira, está travando um pouquinho a sua. Mas, na verdade, Opa, não existe voltou. isso. Nossa relação é extremamente educativa, acadêmica, e não há nenhuma relação financeira. E por estar aqui conversando com vocês, base da minha formação, né? Minha filha nasceu quando estava fazendo graduação, o meu primeiro filho nasceu quando estava fazendo mestrado, e o meu segundo filho nasceu quando estava fazendo doutorado. Por isso, atualmente, tenho muito medo do meu pós-doutorado, em todos os sentidos, ainda mais estando perto de uma sexóloga, que pode fazer até alguma analogia nessa questão, mas enfim. Outra coisa que eu queria iniciar a minha fala é dizer que amanhã, e aí eu vou pedir para a professora Cláudia colocar no meu Instagram, aqui na tela, amanhã eu vou estar fazendo uma live com o professor Sérgio, que está até com a gente aqui, vai fazer a apresentação de um trabalho neste evento. Nós vamos falar alguns causos, entre aspas, que ocorreram nas nossas vidas acadêmicas. Então vai ser uma live, por isso até de sexta-feira. Terminando a palestra do professor René Trentin Silveira, aqui no nosso evento, você já clica direto no Instagram, no meu Instagram, para acompanhar a nossa live. Então, a nossa live está prevista para começar às 21h15. O professor René já combinou comigo que vai acabar no máximo 21h10. Então, terminou a fala dele, amanhã, vocês já cliquem no Instagram, @Biratã, _Silva, _Alves, depois a professora Cláudia vai colocar aqui na tela. O Biratã, está aparecendo lá no Facebook, embaixo do vídeo, e eu vou colocar aqui no chat também, tá bom? Opa, maravilha, ótimo. E aí vocês amanhã vão ter o prazer de dar algumas boas gargalhadas, porque nós vamos contar causos reais, verídicos, mas sempre com uma pitadinha de ficção. Outra questão que eu quero antecipar antes da minha fala é que eu não vim aqui trazer soluções nem respostas para nenhuma questão que vocês trouxerem. Eu vim aqui para trazer reflexões, fazer provocações, mas principalmente levantar dúvidas. Até porque se eu tivesse resposta para qualquer questão relacionada à educação, ou seja lá quem tiver resposta, vai resolver o problema da educação. E eu vejo que o problema da educação, e minha fala vai terminar exatamente com essa frase que eu vou dizer agora, ele nunca vai ter solução, porque nós lidamos com seres humanos, que a todo momento mudam, que a todo momento se transformam. Portanto, a educação sempre vai estar se transformando, se renovando. E eu prometi que não ia falar nada sobre pandemia, mas eu vou só fazer uma relação rapidamente sobre a pandemia. Eu tenho escutado muitas pessoas falarem assim: depois da pandemia nada vai ser igual. Correto. E se não tivesse pandemia, nada seria igual também. Nada será igual, com pandemia ou sem pandemia.
A pandemia simplesmente é mais um fator que vai alterar algumas questões, mas se não tivesse a pandemia, outros fatores alterariam essas questões humanas. Então, não é depois da pandemia vai mudar tudo. Tudo vai mudar sempre. Sempre vai mudar. E aí, a professora Cláudia sugeriu o tema o corpo na sala de aula. E aí eu vou começar contando um caso aqui, que aconteceu numa das escolas que eu trabalhei, e eu tive a felicidade de trabalhar em todos os segmentos, desde a educação infantil, ensino fundamental 1, 2, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, e antigamente a gente falava jardim da infância, pré-escola, primeiro grau, segundo grau, enfim. E aí, eu estava dando aula de educação física nessa escola, e eu ia buscar os alunos na sala. E num belo dia que eu fui buscar os alunos na sala de aula, todos vieram comigo, exceto uma menina que eu vou chamar com um nome fictício de Patrícia. E a Patrícia não se levantou para vir comigo. Eu perguntei à professora, por que ela não vai? E a professora disse, ela não vai porque ela não fez a lição de matemática, então ela não vai assistir a sua aula e ela vai ficar aqui na sua aula. Eu falei, tudo bem. Peguei a turma, fui dar aula. Na semana seguinte, eu peguei a mesma turma para dar aula. Quando eu retornei para voltar com a turma na sala de aula, eu fiquei com a Patrícia de mãos dadas e disse para a professora, a Patrícia não vai assistir a sua aula, porque ela não fez os exercícios que eu pedi na minha aula de educação física, portanto, agora ela não vai assistir só a matemática, ela vai assistir a minha aula. Fechei a porta e fui para a diretoria imediatamente, porque eu sabia que a professora ia para a diretoria. Chegando na diretoria, houve, obviamente, uma discussão em cima disso, né? Qual é a autonomia que a professora colocaria para impedir a aluna de não assistir a aula de educação física? Por que ela pode não deixar a aluna assistir a aula de educação física e eu não poderia deixar a aluna assistir a aula de matemática, se os motivos seriam análogos, né? E aí houve uma grande reflexão ali, até que a diretora disse exatamente isso, que cada professor tem autonomia na sua aula sem poder impedir a aula do outro. E aí, esse corpo da sala de aula, quando a professora impediu Patrícia de ir para a aula de educação física, ela quis simplesmente dizer o seguinte, olha, ela não pode se movimentar, ela vai ficar estática aqui na sala de aula. Até porque nós acreditamos que a educação física, principalmente no ambiente escolar, deve ter um componente motor, deve ter movimento como seu grande foco. Nós acreditamos nessa educação física. Nós não acreditamos numa educação física na sala de aula em que o aluno não utilize a ação motora, a praxis, o movimento, enfim. E aí, a primeira pergunta que eu lanço é assim, né? O corpo na sala de aula é o mesmo corpo fora da sala de aula? Sim. O corpo da sala de aula é o mesmo corpo fora da sala de aula. Até porque o corpo, ele é um todo. E o corpo é o mesmo, seja dentro da sala de aula, seja fora da sala de aula, seja em casa, seja tomando banho, jogando bola, jogando videogame, enfim. Até porque o ser humano, para quem não sabe, ele é um ser indivisível, indissociável e irrepetível. O que é um ser humano indivisível? Você não consegue dividir o ser humano em partes, a menos que seja para estudar, que é o que a gente faz, né? Vou estudar anatomia, vou estudar biologia, vou estudar memória, aí eu vou dividir o corpo. Ele é indissociável por quê? Porque ele não pode ser tratado efetivamente, vamos dizer assim, em vida, de maneira dissociada. Eu não consigo mexer numa parte do corpo sem tratar da outra parte, porque o corpo ele é indissociável. E o corpo, o ser humano, ele é irrepetível. Ou seja, ninguém vai ser igual a ninguém. Nós somos seres únicos, ímpares. Por mais que se discuta clonagem humana, se fizerem um clone do Bira, esse clone não leu os livros que eu li, nem tampouco escreveu os livros que eu escrevi. Esse clone não participou deste evento que nós estamos participando. Portanto, a construção daquele clone, fisicamente, talvez seja muito parecida com o Bira, mas nos outros aspectos, completamente diferente. Já ouviram aquela frase mens sana in corpore sano?
Com certeza já ouviram. Inclusive, a educação física, ela usa muito essa frase, às vezes sem saber que nessa frase há uma tendência a dividir o corpo, sendo do pescoço para baixo, e o corpo-mente, sendo do pescoço para cima. Eu frisei corpo-mente porque, na verdade, a mente faz parte do corpo. O corpo, ele é um todo. O corpo, seja na sala de aula ou fora da sala de aula, ele tem partes que, se unidas, fazem determinadas coisas, e uma dessas partes é a mente. Vão ter pessoas que vão falar que a mente é a parte mais importante do corpo. Vão ter pessoas que vão falar que é o coração, outras vão falar que é o intestino, outras vão falar que é o estômago, enfim. Qual é a parte mais importante? O importante é que, se alguma parte falha, o sistema todo, portanto, o corpo, vai falhar. Estou muito feliz aqui, vendo aqui no chat muitos amigos, muitos colegas, muitos professores, ex-alunos, alunos. Se eu ficasse aqui cumprimentando um por um, eu ficaria a palestra toda aqui só fazendo meus cumprimentos. Então, sintam-se todos. Vou abraçar a família Lucena aqui em São José do Belmonte, que é onde eu estou agora, e abraçando a família Lucena, estou abraçando a todos que estão aqui assistindo e conversando sobre o corpo na sala de aula aqui nessa live. Muito bem, e aí fica uma questão: eu sou um corpo ou eu tenho um corpo? Se eu tenho um corpo, parece que são duas entidades, né? Algo que tem alguma coisa, ou eu sou. Portanto, se eu sou, eu faço parte de algo que é um todo. Olha que coisa maluca. Vocês já devem ter visto aí nas redes sociais as pessoas fazendo atividade física e dizem depois o quê? Tá pago. Tá pago para quem? Para quem que você pagou aquela prática da atividade física? Para você mesmo. Então você fez algo para o seu corpo? Não. Você fez algo com o corpo. E vejam que eu disse com o corpo, eu não disse com o seu corpo. Porque é redundante você falar que você tem um corpo. Se eu falar você tem um corpo, parece que há algo externo a esse corpo que toma conta e cuida do corpo. Olha que coisa maluca. Vocês já devem ter escutado também: controle seu corpo. Quando você vê alguém mexendo a perna, batendo o pé, batendo a caneta na sala de aula. Controle seu corpo. Controle seu corpo significa o quê? Imobilize seu corpo. Será que tem alguma entidade superior que controla o seu corpo? Mas esse corpo que a gente está falando do controle é um corpo que eu vou dizer físico. E aí eu vou elencar aqui vários corpos que nós, na academia, né, academia no sentido de ciência, estudamos para tentar entender o conjunto completo. Lembrando que cada corpo que eu vou citar, ele é estudável, porém ele é influenciado e influenciador de todos os outros. Então vamos lá. Temos o corpo físico, que são os tamanhos e as medidas, né? 1,70 m, 1,80 m, 70 quilos, 80 quilos. Temos o corpo estético. O que é o corpo estético? É o corpo do padrão atual da sociedade, das sociedades. Qual é o corpo que a sociedade atual prega? Será que o corpo que a sociedade atual prega será o mesmo corpo que a sociedade do século 22, 23, quando tivemos no Covid-48? Será que será o mesmo corpo, esteticamente falando? O corpo social, né? E aí eu vou em Bourdieu, que ele fala que é a incorporação de hábitos. Então, nós temos alguns hábitos do nosso corpo que são influenciados pela sociedade que a gente vive. Nós temos o corpo moral, que é aquela questão das regras e dos costumes sociais. Ah, não pode ficar pelado na frente do outro, não pode abrir a perna, não pode fechar a perna. Temos o corpo fisiológico, que é o corpo, o funcionamento interno
do nosso corpo. Esse muito parecido, né? O funcionamento fisiológico do corpo humano em condições normais, ele é muito parecido entre os humanos. Nós temos o corpo emocional. O que é o corpo emocional? É aquele corpo que reage fisicamente às emoções, né? Eu estava conversando com a professora Cláudia aqui antes de entrar ao vivo, falei para ela, nossa, eu estou ansioso, estou emocionado, estou feliz. E isso reflete corporalmente, sua temperatura aumenta, você começa a tremer, você fica com uma dorzinha na barriga, enfim. Então, as reações físicas ao corpo emocional. O corpo cultural, e aí eu vou lá buscar o conceito de cultura em Geertz, né? Clifford Geertz, que ele fala que é o significado que nós temos das coisas. Então, assim, eu vejo, por exemplo, um animal morto e não tenho reação nenhuma. E tem gente que vê um animal morto e tem reações astronômicas, fica completamente desnorteado. Foi só um exemplo. Eu me sensibilizo muito com os animais. Foi só um exemplo para entender que as reações desse corpo emocional são diferentes para as diferentes pessoas. O corpo psíquico, pensamento, né? Todos pensamos, mas todos pensamos de um modo muito particular. Né? Aliás, o que difere as pessoas, né, na questão do pensamento é justamente a interpretação do que ela faz diante do que ela está vendo. O corpo relacional, como que o meu corpo se relaciona com o outro e como que esse corpo se relaciona comigo mesmo. Quando você se olha no espelho, você está se relacionando com você mesmo. E às vezes você se olha no espelho e às vezes você vê uma foto sua e você fala, caramba, não sou eu, não é possível que seja eu. E aí temos mais o corpo espiritual. Mas esse corpo espiritual só serve para quem acredita em espírito. E não vamos nem entrar nessa discussão. Será que existe espírito? O que é o espírito? Como é que funciona o espírito? Mas existe um corpo espiritual. E aí, por falar em corpo espiritual, eu vou buscar no nosso colega, né, professor de educação física, Nuno Cobra, foi preparador físico do Ayrton Senna, e ele sempre dizia nos treinamentos que ele fazia com o Ayrton Senna, e eu tive a felicidade e o prazer de acompanhar alguns. O Ayrton Senna treinava na pista de atletismo do CPUSP, que era o lugar que a gente tinha aula de educação física na época da graduação. Depois ainda eu trabalhei na USP de 1990 até 2002, então eu tive bastante possibilidade e felicidade de ver os treinos do Ayrton Senna ministrados pelo Nuno Cobra. E ele dizia o quê? O Nuno Cobra dizia, ele era enfático, que ele treinava o corpo físico do Ayrton Senna para atingir o corpo espiritual. Ele tinha muita clareza nessa fala dele. Então, tudo que ele fazia com o Ayrton Senna fisicamente era para melhorar o aspecto do corpo espiritual. E aí eu acredito, não posso afirmar, mas eu acredito que para o Ayrton Senna tê-lo como preparador físico, ele deveria também acreditar nessa relação direta do corpo físico para o corpo espiritual. E, por fim, o último corpo que eu deixei aqui, que é o corpo motor, que é o corpo que se movimenta, que é onde nós estabelecemos as relações humanas, né, através do movimento. Então, se esse corpo só pode ser dividido para estudos, precisamos tomar muito cuidado, porque às vezes você estuda um segmento do corpo que está diretamente relacionado ao outro. Então, quando você estuda um músculo, um sistema nervoso, você estuda ele isoladamente. Só que quando há uma relação com o corpo inteiro, porque ele faz parte de um grande sistema, isso muda completamente. Por isso que o ser humano é uma coisa maravilhosa, né? E indescritível, inexplicável, enfim. Por quê? Porque o sistema todo, ele funciona enquanto um grande sistema. A gente não consegue tirar uma parte do sistema e recolocar, né? Vamos arrumar uma parte fora do sistema e depois recolocar a parte dentro do sistema. Existem já, né, algumas... o coração mecânico, existe os ossos, enfim. Mas o sistema todo em si, ele depende de todo o sistema, ele faz parte do sistema. E aí esse corpo na sala de aula, historicamente, pensando no corpo motor, ele tinha que estar parado, imóvel. Se acreditava que a pessoa só iria aprender
se estivesse parada. Olha que coisa maluca. Aliás, como é o castigo das pessoas que desconhecem as relações do corpo? O castigo para uma pessoa é ficar parada. Quando você põe uma criança de castigo, você fala o quê? Fica aí parada, sentada. Fica aí sem fazer nada. Fica pensando. Né? A pessoa manda ficar pensando. Mentira quem acha que o corpo na sala de aula só vai aprender se estiver parado. Vou contar mais um caso que aconteceu. Havia uma professora que estava ensinando para os alunos os afluentes do Rio Amazonas. Aliás, uma temática importantíssima, imprescindível para qualquer ser humano na face da Terra. Eu não sei como as pessoas ainda conseguem sobreviver sem conhecer os afluentes do Rio Amazonas. Mas, enfim. E aí, o que aconteceu? Tinha um garotinho que ficava indo para um lado e para o outro, mexendo no lápis, mexendo na carteira, mexia na mochila, ia apontar o lápis no lixo, voltava, etc. E a professora, que tinha decorado os afluentes do Rio Amazonas, perguntou para o menino assim: quais são os afluentes da margem direita do Rio Amazonas? E o menino respondeu: Javari, Purus, Madeira, Tapajós e Xingu. E ela ficou muito brava, porque ela achou que era impossível ele saber aquela resposta. Porque ele estava se mexendo, correndo pela sala, apontando lá. E aí ela perguntou de novo: e os da margem esquerda? E o menino respondeu: Içá, Japurá, Negro, Trombetas e Jari. Olha que beleza. Por quê? Porque ele aprende em movimento. Ele, na verdade, incorporou uma informação, decorou uma informação que muito provavelmente não vai servir para nada na vida dele, né? Saber quais são os afluentes do Rio Amazonas. Mas, enfim, como eram os castigos na escola? Não sei quem lembra, né? O pessoal conta muito aí. O famoso ajoelhar no milho. Colocava milho para a criança ajoelhar no milho, castigo. Ajoelhar no milho significa o quê? Ficar parado, imóvel. Veja que os castigos são a imobilidade. E quando o adulto manda a criança ficar olhando para a parede? Já viram isso? O adulto fala assim: você está de castigo, fica olhando para a parede. Pensa, fica pensando, olhando para a parede. Como se fosse possível parar de pensar, né? E aí vai mais uma reflexão aqui. A pessoa fala: você não tem que pensar em nada. Mas pensar em nada não é pensar em algo? Eu posso considerar que nada é alguma coisa? E aí vamos olhar as nossas salas de aula atuais, que são muito parecidas com as salas de aula que existiam antigamente nas escolas, né? A disposição das carteiras, favorecendo o quê? A imobilidade, com dificuldade de circulação e movimento. A ideia da sala de aula é essa, né? É fazer com que o aluno não saia da sua carteira e fique sem se movimentar. As metodologias ativas atualmente vêm para tentar fazer uma proposta, principalmente com a disposição desse mobiliário, com alguns desenhos diferentes de sala. Mas ainda que você sente numa mesa de 8 lados, com 8 pessoas, 10 pessoas, enfim, você ainda continua predominantemente imóvel. Com relação a esses conteúdos, né? Eu dei o exemplo lá dos afluentes do Rio Amazonas. Tem que tomar muito cuidado, porque ele tem uma relação direta com o corpo. Toda vez que você desenvolve um conteúdo na sala de aula que o aluno não vê importância, que o aluno não consegue achar nada de interessante, o que ele vai fazer? Provavelmente ele vai desligar. Agora, se você leva um conteúdo para esse aluno que ele vê importância, que ele consegue entender que aquilo vai ser útil para ele, que aquilo ele vai poder utilizar de alguma forma na sua vida, na sua casa, enfim, aí ele vai ter mais possibilidade de estar aprendendo determinado conteúdo. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa questão de conteúdo.
E vou dar mais um exemplo aqui dessa questão de conteúdo, mais um caos. Quando eu era aluno do antigo segundo grau, né, hoje atualmente ensino médio, eu tinha um professor de química, e aí eu posso falar o nome dele, professor Gilberto, até porque ele já faleceu, que Deus o tenha. Olha, que Deus o tenha, hein? O corpo dele, mais uma reflexão. O professor Gilberto fez uma prova em que ele pediu para a gente decorar a tabela periódica de química e ele perguntava para nós as famílias da tabela e a gente respondia. Então ele falava lá, 2A. Aí a gente tinha que responder quais eram os elementos químicos da família 2A. E todo mundo decorou aquela tabela periódica, inclusive eu. Né? Infelizmente, até hoje eu tenho decorado. Né? Posso até descrever hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubido, césio e franço, berílio, magnésio, cálcio, trôncio, bário, rádio, boro, alumínio, galho. Não estou lendo, viu, gente? Não precisa se preocupar, porque eu, infelizmente, decorei e não consigo eliminar essa informação. E eu fui perguntar para o professor Gilberto. Né? Professor Gilberto, para que eu preciso decorar a periódica? E ele me disse com toda pomposidade e soberania: um dia você vai saber, Bira. Hoje é dia 25 de junho de 2020, 8 horas e 36 minutos. Infelizmente, ainda eu não sei para que eu decorei a tabela periódica. E o pior, né? Eu não consigo deletá-la. Eu não consigo deletar. E aí eu achei bom usá-la. Né? Eu uso agora a tabela periódica quando eu converso com as pessoas para dizer muito cuidado com o conteúdo que você desenvolve com seus alunos, porque às vezes não serve para nada. Se esse conteúdo não serve para nada, só serve para você, para um professor de química, para um químico, com certeza a tabela periódica é uma das coisas mais importantes. Mas será que para um aluno do ensino médio? Ah, mas aí vai cair no vestibular. Será que vai cair? Família 1A, família 2A? Felizmente, hoje, né, os exames, principalmente o Enem, tem modificado muito essa questão da memória, né? Até porque você ter uma boa memória não garante nada, né? Memória é bom para prestar concurso, mas para atuar na prática, não sei se a memória garante, principalmente na docência. Por isso, muito me preocupa as faculdades que imperam na questão de formar alunos pesquisadores, o que é fantástico, mas muitas vezes essas pesquisas privam o aluno de conhecer a intervenção prática profissional, da docência. E aí ele vai entrar numa sala de aula com um monte de teoria, e ele vai ver que aquelas teorias, elas estão em livros, e o livro não tem movimento, o livro não se mexe, o livro não chora, o livro não aponta lápis. Aquele desenho de criança que está no livro não faz nada. Então a gente precisa tomar muito cuidado. A profissão da pedagogia, da educação física, das licenciaturas, são profissões de intervenção profissional. Nós vamos dar aula. Via de regra, a gente vai dar aula. Mas e os pesquisadores? Que bom, ótimo, mas eu não sei o percentual, mas qual o percentual de egressos das licenciaturas que se tornam pesquisadores? Eu diria que é muito pouco. Grande parte vai para a sala de aula mesmo, as respectivas disciplinas. E outra coisa, esse conteúdo que você está desenvolvendo, neste mundo que eu chamo de mundo fast, que é um mundo rápido, de relações rápidas, né? Tudo rápido, a gente tem que fazer as coisas rápidas. Como que você vai dizer para um aluno que aquilo vai ser importante para ele daqui 10 anos, daqui 5 anos? Não, professor, eu quero saber como é que isso aí vai ser importante para mim agora, hoje, nesse momento. Porque senão vai ser aquela relação que todos os professores estão acostumados a falar e a perceber, que é do estímulo-resposta, né? Então, eu guardo a informação numa memória e faço uma prova. Né? Pego essa informação para fazer uma prova. E não dá mais para pensar numa escola desse patamar, né? Enfim. Eu vi a palestra do professor Saviani, né? Honrado até de estar no mesmo evento que ele. E eu lembro que ele falou, numa das falas, assim, aquela voz macia, calma que ele tem, né? Mas lenta. Isso não é uma crítica. Aliás, crítica é uma opinião, né? As pessoas acham que crítica é só coisa ruim. Não, crítica é uma opinião. E eu não estou criticando, eu estou constatando. Até porque ele mesmo falou, eu tenho dificuldade em sintetizar respostas.
Eu imagino como é que estavam os corpos das pessoas quando ele começava a responder. Estou só dando um exemplo que está ainda vivo nas nossas memórias, né? O professor Saviani conversou com a gente segunda-feira. E aí, quanto que a gente ficava excitado para esperar a velocidade dessa resposta. Num dos meus livros, eu escrevi algo que eu chamei de Síndrome da Ampulheta. Ampulheta é aquele reloginho que fica girando na frente da tela do computador quando a gente está esperando o computador fazer alguma coisa, né? E olha a impaciência que a gente tem quando a gente vê essa ampulheta. Por quê? Porque as nossas relações são fast, inclusive as relações corporais. E aí, o que acontece? A impaciência está relacionada ao corpo estético, como eu falei anteriormente, um dos tipos de corpos. Eu quero perder peso, eu quero que meu corpo fique dentro dos padrões da sociedade. Mas eu quero isso agora, neste momento. Eu não quero esperar, eu não tenho paciência, porque a sociedade ela é fast. As coisas devem acontecer de modo rápido. Quantas vezes você se pegou com o controle da televisão na mão, zapeando 50, 60, 100 canais, voltando os 50, 60, 100 canais e dizendo assim, não tem nada para assistir? Quantas vezes a gente não fez isso? Porque há impaciência. E aqueles atletas que têm que fazer pesagem antes das lutas e agridem seus corpos para perder peso, para poder entrar em categoria? Perdem 2, 3, 4, 5, 10 quilos em 24 horas, em 48 horas. Olha que agressão. E quem está agredindo? Ele mesmo. Ele está agredindo quem? Ele mesmo. Veja que eu disse, ele não está agredindo o corpo, porque ele é o corpo. O que ele está fazendo, ele está fazendo para ele mesmo. Só que tem um detalhe, né? Nosso corpo é um grande banco. E não confunda esse banco com a educação bancária de Paulo Freire. Eu estou falando de um banco que vai acumulando prejuízos que nós vamos fazendo durante nossa vida. Tudo que a gente faz de ruim na nossa vida, o nosso corpo vai guardando. E olha, vou dizer para vocês o seguinte, vai cobrar uma hora. A conta vai chegar uma hora. Com muitos juros. Por isso, muito cuidado quando você faz uma conta, uma dívida, cria um débito no seu corpo. O Nuno Cobra tem um livro, né, que já deve estar na 50ª edição, que é o famoso Semente da Vitória, né? Estou falando do Nuno Cobra de novo, né? O ex-preparador físico do Ayrton Senna. E sempre eu digo para não confundir o livro Semente da Vitória do Nuno Cobra com O Caminho das Borboletas da Adriane Galisteu, que também foi namorada do Ayrton Senna e escreveu esse livro aí. Confesso que não li o livro da Adriane, mas li o do Nuno várias vezes. E o Nuno Cobra, ele diz o seguinte, que o nosso corpo, para estar em estado de equilíbrio, ele usa até o termo felicidade, ele coloca um tripé de 3 atividades que devemos fazer, né? Atividade física, alimentação e descanso. Muito bem, o que ele fala? Ele fala que nós temos que ter uma atividade física regular, e aí eu vou na OMS, que orienta em média 30 minutos por dia de atividade física, uma alimentação balanceada, portanto, o que se prega hoje são mais refeições em menos quantidade, e o descanso, que é o dormir mesmo, de 7 a 9 horas por dia, porque é dormindo que o organismo faz todas as adaptações. O que acontece? Acontece que muitas vezes a gente desequilibra esse tripé. Então, vamos supor que amanhã você vai numa churrascaria ou tem um aniversário num buffet sensacional. Aí você já ontem para de comer. Fica 2 dias sem comer antes de ir para a festa, para poder na festa comer muito.
E aí o seu corpo começa a criar mecanismos de suprir essa necessidade. Porque se você não está ingerindo, quando você chegar na festa, o que vai acontecer? Você vai comer muito mais. Você vai comer muito mais do que você necessitaria comer, porque você está desequilibrado. Você vai para uma festa e volta às 6 horas da manhã. Não dormiu. Aí você vai querer dormir 12, 13 horas para compensar. Desequilibrou. Já vai estar devendo. Você não fez atividade física hoje. Amanhã você quer fazer atividade física pelo dia e pelo anterior. Desequilibrou. Nuno Cobra sugere equilíbrio, alimentação, atividade física e sono. Muito bem. E quando falamos em ser humano, em corpo humano, precisamos tomar muito cuidado. E aí vou mais uma vez aproveitar os tempos de pandemia. Quantas pessoas que têm o coronavírus e nem sabem que tem? E quantas pessoas que têm o coronavírus e são internadas, entubadas, vêm a óbito, e o coronavírus é o mesmo. Olha que loucura, né? O mesmo vírus reage de jeitos diferentes com os seres humanos. Por isso que quando a gente pensa em ser humano, lembra, já escutaram aquela frase, pau que bate em Chico, bate em Francisco? Não. Para o ser humano, não. O que serve para mim, serve para mim. Talvez não sirva para você. E quando a gente pensa lá na sala de aula, nós vamos ver que os alunos aprendem de maneiras diferentes. Aprendem em tempos diferentes. Só que a escola, o que ela sempre pregou? A igualdade na questão do aprendizado para todos. Inclusive, motoramente falando. Então, a escola igualando todo mundo, dizendo que todos devem fazer as mesmas coisas no mesmo tempo, na mesma situação, no mesmo lugar. E a coisa mais maravilhosa que tem na nossa espécie é justamente as diferenças. A única coisa que nos iguala enquanto seres humanos são as nossas diferenças. Olha que maravilha, vou repetir. A única coisa que nós temos de igual enquanto seres humanos são as nossas diferenças. Agora, como é que nós vamos resolver isso na escola? Como é que nós vamos tentar fazer com que todos sejam, entre aspas, igualmente aprendizes? Não tem solução. Não tem solução. E ainda bem, né? Porque o dia que tiver solução, pode tirar o professor do campo. Não precisa mais de professor. Já tem a solução. E aí as máquinas provavelmente resolveriam, o que não vai acontecer nunca. Então, eu fico muito feliz em dizer que a profissão nunca vai acabar, a docência. Vão acabar algumas maneiras, algumas metodologias, isso vai acabar. Por quê? Porque mudou o ser humano. Só que o professor, a figura do professor, essa não vai acabar. Até porque, olha que coisa maluca, né? Quando a gente está na sala de aula, quando a gente vai para uma sala de aula, a gente também busca pessoas, humanos, crianças, via de regra iguais. Quando a gente propõe uma atividade na sala de aula, a gente gostaria que todos fizessem exatamente a mesma coisa no mesmo tempo. Você dá uma atividade para as crianças e você espera que todos terminem quando acaba a aula, por exemplo. E não é assim que funciona. Cada um vai ter um tempo para fazer isso. E ainda vou ser um pouquinho mais cruel, né? E quando a gente tem alguém, alguma criança, com algum tipo de deficiência, seja ela qual for, olha que coisa mais maluca, porque nós não fomos formados para atuar com diferentes. Nós fomos formados para atuar com iguais.
Aí, quando aparece um diferente, um muito diferente, a gente fica preocupado, fica angustiado, porque a gente quer dar conta. Só que a gente não foi preparado, e a escola e a faculdade não vai preparar. Seja em 3 anos, 4 anos, 5 anos, não vai preparar. Até porque cada deficiência, seja ela motora, intelectual, física, ela também responde de jeito diferente. Um exemplo dos autistas. Olha a quantidade de protocolos que se tem dos autistas. Então, você não pode falar assim, é autista. Sim, mas é autista, e qual é a reação desse tipo de autismo? O que acontece com esse autista? E nós não fomos, e não, nem teremos condições para tratar com isso. Nós vamos ter que dar alguns jeitos. A escola tem dado jeitos, né, de trazer um professor monitor, um estagiário, enfim. Mas quando aparece alguém muito fora da média, a gente fica preocupado. E outra, tem o fora da média para cima também, né? Aquele aluno que você dá atividade e ele rapidamente faz e já fala: e aí, professor, tem mais alguma coisa? Aí o dia seguinte ele vem e traz uma notícia para você: o senhor viu isso aqui que aconteceu? Aí no começo é até legal, né? Mas chega uma hora que você fala: pô, mas que chatice, não, meu? O que vem me falar das coisas aqui? Por quê? Porque está fora da média. A gente não sabe lidar também com esses alunos fora da média, tanto para cima quanto para baixo. Agora, aquele aluno mediano, né? Que vai ali, cumpre as tarefas, chega no horário, te dá presente de outros professores. Esse aí, ele passa desapercebido, né? É um aluno comum. Eu costumo sempre dizer que eu guardo o nome de 2 tipos de alunos, né? Os melhores e os piores. Então, quando eu chamo meus alunos pelo nome, ele já tem que saber se ele está no grupo dos melhores ou no grupo dos piores. Porque os da média, a gente não guarda muito, né? Porque a gente até tá formado para lidar com essa média. Nós não estamos formados para lidar com quem está fora da média. Então, uma dica que eu dou aí, né, um conselho, as pessoas falam que conselho, se fosse bom, não se dava, né, se vendia. Mentira. Conselho você se dá sim. O que você tem que vender é consultoria. Você tem que valorizar a sua formação. Se você não valorizar a sua formação, você não vai ter condição de sobreviver no mercado. Então, conselho você pode dar, sim. Agora, se você tiver uma consultoria, aí você tem que cobrar. Então, eu vou dar um conselho para as pessoas que estão estudando e vão continuar estudando eternamente, porque a gente não para de estudar, né? Não passe desapercebido. As pessoas têm que te conhecer. As pessoas têm que te conhecer. E é melhor que te conheçam pelas coisas legais, né? É legal te conhecer pelas coisas que você faz boas, né? Não por aquelas coisas que atrapalham todo mundo, que deixam todo mundo irritado, enfim. Por isso, finalizando aqui meu discurso, minha fala, a educação é uma das coisas mais maravilhosas que a gente tem. Como diria Vygotsky, né? Ainda bem que existe escola. Já pensou se não tivesse escola? Já pensou se não tivesse um lugar que as pessoas vão se reunir para discutir conhecimento, que as pessoas vão se reunir para conversar, para aprender, para discutir, para refletir? Ainda bem que existe escola. Por isso que a escola nunca vai acabar. O que vai acabar, volto a dizer, são os métodos de ensino. Esses vão acabar, vão mudar, vão se transformar, vão se adaptar, vão se renovar, enfim. Até porque, de novo, no pau que bate em Chico, não bate em Francisco. O que deu certo para você numa sala de aula não vai dar certo para o outro, e vice-versa. Cada um vai ter que resolver o seu problema. E esse problema está na sua relação com os alunos. E aí, hoje, eu vejo que muito mais importante do que conteúdos, ainda que para o bendito, maldito Enem, vestibular, concurso, vão se cobrar conteúdos, portanto, vão se cobrar pessoas que têm boa memória para guardar informações e rapidamente buscar essa informação e colocar no papel. As relações humanas na escola são muito mais importantes, pode ter certeza disso, do que os conteúdos. O conteúdo hoje, seja ele qual for, ele é acesso universal. Tudo que eu estou falando aqui, todos os livros, autores, todo mundo tem acesso. Mas as relações humanas
aquilo que você cria de vínculo com o seu aluno, com os pais dos seus alunos, com a escola, com o diretor, enfim, com a sociedade, com a comunidade, isso não está em livro, isso não se ensina, não se aprende. Isso é uma coisa que vai acontecendo de acordo com cada um, quando você vai abrindo o seu coração, vai abrindo os seus pensamentos para poder entender o outro, respeitar o outro e poder ajudar o outro. Isso enquanto docente, enquanto professor. Portanto, a solução para a educação, felizmente, na minha opinião, não existe. Nunca vai existir. O que tem que se fazer é investir em tecnologia, em equipamentos, em formação, etc. Mas enquanto a gente tiver pessoas na educação pensando exclusivamente em colocar alunos que desenvolvam memória para guardar informação e reproduzir numa prova, num concurso, num Enem, nós vamos ter muitos problemas ainda sociais. E aí eu encerro minha fala dizendo o seguinte: nós somos um corpo, e esse corpo só existe porque existem os outros corpos. O ser humano ele é um ser social, sociável. Ainda que nós estamos em isolamento físico, nós estamos aqui numa relação virtual, portanto, estamos nos vendo, nossos corpos estão aqui. Então, cuidemos dos nossos corpos, né, cada um da melhor maneira possível, mas também pensemos nesses corpos que estão ao nosso redor, nos seres humanos ao nosso redor, para a gente poder sempre ajudar. É isso minha fala. Muito obrigado por enquanto. Todo mundo pode fazer assim, para bater palma em braille. Obrigada, professor Piratã. Professora Marlene Vitória Bíscolo está na sala. Professora Marlene. Professora Marlene é a nossa professora de Educação Física que ministra a disciplina na pedagogia. Professora Marlene está na sala ou não? Gostaria de que ela fizesse uma colocação, não sei se ela nos ouve, deixa eu ver se eu identifico ela aqui. Eu vi ela na sala. Eu queria que ela fosse a mediadora, Bira, dessa sua fala, mas a professora Marlene, ela mora no sítio. Acho que ela caiu a conexão dela, hein? Ela mora no sítio, a conexão lá é bem lenta, então ela falou: Cláudia, eu gostaria muito, mas eu vi que ela estava na sala até agora. Se acaso ela entrar novamente... Você está ouvindo, Bira? Porque sua imagem está travada. Bira? Eu estou ouvindo tá perfeitamente. Bom, como a professora Marlene parece que não está na sala, Marlene, se estiver na sala, por favor, mas eu não identifiquei, eu acho que ela caiu, eu vi ela na conexão, então eu vou abrir para... Se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguém gostaria de fazer uma pergunta, professor Bira? Pode se manifestar no chat primeiro, que depois... Alguém gostaria? Tem diversas mensagens para você, inclusive a sala chegou no limite, né, de 100 pessoas, algumas pessoas depois disso pediram para entrar, mas infelizmente o limite da sala é 100, e no Facebook também, Bira, tem muitos comentários, muitos elogios à sua palestra. Vou ler da professora Jéssica aqui, enquanto não aparece nenhuma pergunta. Professor Biratã, essa é a primeira vez que eu ouço sua fala, sou docente da Faculdade Dom Bosco e da Escola Municipal Carmela Dutra. Quero dizer que o senhor ganhou uma fã que fala. Na educação infantil e nos anos iniciais, essa é a minha luta dia a dia para mostrar às minhas companheiras de trabalho a relevância desse corpo em movimento. Graças a Deus, no município temos um material rico que pede esse corpo em movimento para poder usá-lo. Me sinto lisonjeada com a sua fala, em poder ouvir. Que felicidade para as minhas alunas poder participar dessa noite. Aí só tem elogios, Bira. Pergunta até agora não surgiu nada, mas elogios tem muitos aqui. Eu combinei com o pessoal, realmente, para não perguntar, né? Eu tenho uma pergunta. Opa, apareceu alguém, Bira. Só para parabenizar mesmo, para agradecer, que aí eu daria os 10 reais que a gente combinou. Pode falar, quem queria fazer a pergunta? Bianca, é sempre bom te ouvir falar, né, Bira? Saudade de você. A minha pergunta é a seguinte:
eu sei que não é devido entrar nesse assunto de pandemia, mas no Estado eu tenho percebido que esse pertencimento dos profissionais de educação física não tem sido aplicado nesse momento, porque parece que é importante apenas que os alunos aprendam matemática e língua portuguesa, neste momento de afastamento, tanto na rede privada, que eu tenho a perspectiva de ver da minha filha, quanto na rede pública onde eu leciono. Qual a sua sugestão para que os professores se empoderem disso e passem para a gestão a importância do corpo em movimento, mesmo neste momento de pandemia, para que isso seja trabalhado com o aluno de forma remota? Saudades, Bianca. Um beijo, Cela Fisques, Vitor Matsudo. Isso aí. Ó, não tem solução. Historicamente, o professor de educação física sempre foi o renegado, o abnegado. Não sei quem gosta de história de educação física, mas o primeiro professor de educação física do Brasil era um militar afastado alcoólatra. Veja só, o primeiro profissional de educação física que deu aula em escola no Brasil já tinha esse perfil. E aí talvez os demais que vieram, alguma coisa ficou. Agora, enquanto tiver profissionais que não acreditam naquilo que fazem, em qualquer área, vai ser difícil concorrer. E aí, Bianca, português e matemática tem a sociedade a favor na questão do Enem, do vestibular, do concurso. E a educação física, ela entra paralelamente e ainda não conseguiu, e quando eu falo educação física, que fique bem claro, nós somos a educação física. Educação física é pessoa, é gente. Então não existe educação física, existe pessoas. E essas pessoas, infelizmente, também não acreditam. E abrem mão. Eu trabalhei durante 12 anos na Universidade de São Paulo como funcionário público. Pedi exoneração e fui para a iniciativa privada. Fiquei 30 anos na iniciativa privada. Voltei para a instituição pública há 2 anos. E vejo realmente que o perfil do funcionário público, infelizmente, muitos, realmente não tem muita perspectiva e intenção. Não é na educação física, não. Você está falando da escola estadual. E aí, de repente, a perspectiva do funcionário público é se manter, ter a estabilidade, sem uma visão, né? Sem uma visão social. E a gente influencia as pessoas de tal maneira que a gente não tem noção de quanto que a gente influencia. Por isso é um risco muito grande de nós estarmos, cada dia que passa na escola, criando sedentários, obesos, pessoas adversas à prática da atividade física, do esporte. Então, acho que enquanto a gente, educação física, não tiver essa consciência da responsabilidade que nós temos diante de uma sociedade que cada vez mais está obesa, cada vez mais está usando de medicações para poder emagrecer, cada vez mais está abrindo mão da prática da atividade física. Eu acho que a grande culpa é nossa. E aí é cada um. Infelizmente, não há uma solução geral. Gostaria de dizer, ó, pode fazer isso que dá certo, mas eu vejo que a solução está dentro de cada um mesmo, a partir do momento que percebe a responsabilidade social que tem. Professor Bira, a Thaís Vilar mandou uma pergunta aqui no chat. Quais os desafios da educação física nesse tempo de pandemia e distanciamento social? Thales Vilar. Thales Vilar. Ah, é Thales. Desculpa, Thales. Corri a tela ali rapidinho. Perdão. Thales e todos que ainda estão aqui na sala. O grande desafio no tempo de pandemia é o mesmo fora do tempo de pandemia. É conscientizar a sociedade da importância da prática da atividade física regular com fins de saúde para que não pague contas caríssimas, com juros altíssimos, em determinado momento da vida. Não é nem na idade adulta, não, ou na velhice. É em determinado momento da vida. Porque vai chegar uma hora que o corpo físico vai começar
a cobrar, o corpo fisiológico vai começar a cobrar. Então, assim, cada vez mais a educação física tem que conscientizar a população da importância dessa prática de educação física, de atividade física, esportiva, com fins de saúde. E aí, pensando nessa saúde como um corpo inteiro, não só na saúde física, na saúde emocional, na saúde relacional, melhorando a autoestima, melhorando a autoimagem, melhorando as relações interpessoais. Então, eu vejo que não é por isso que quando começou a minha fala, eu disse, né? Depois da pandemia nada vai ser igual. Nada vai ser igual nem depois da pandemia, e se não tivesse pandemia também não seria igual. O grande desafio da educação física hoje é conscientizar a população da importância da prática da atividade física. Douglas, gostaria de fazer uma pergunta. Pode abrir seu microfone, Douglas, sua câmera, se você quiser, e perguntar, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Biratã. É uma honra estar participando. Não sou profissional de educação física, mas sou um amigo e fico muito feliz de ver essa palestra ministrada por um cara tão competente. Mas a minha pergunta, ela é de um leigo, né? É de alguém que já fez educação física de uma forma bem diferente da que eu vejo hoje. Então, a pergunta para o Biratã é, nos meados dos anos 70, e ele deve se lembrar disso, a educação física era praticada de outra forma na escola, né? Não sei se é de uma maneira mais séria, mas assim, nós tínhamos atividades físicas que hoje eu não vejo mais, né? Então, eu gostaria de saber quando foi essa mudança. A partir de que momento se passou a fazer uma educação física diferente nas escolas? Queria deixar um abraço e, professora Cláudia, obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Eu abri aqui um mosaico e aí não consigo me furtar. E mandar um beijo para a Neide, para a Sheila, o Camacho, para a Bianca já conversamos, o Hallen está aqui também, o Zé Roberto, o grande taxista, o Wilsinho, o maior treinador de futsal que eu conheci na minha vida. E nas horas vagas, o Douglas, ele é meu primo, viu? E os filhos dele fazem educação física. E a pergunta dele é muito interessante, porque, na verdade, nós estudamos no mesmo colégio e a nossa educação física era uma educação física dita esportivizada. Se pensava no esporte com a perspectiva de formação de atletas para defender as cores da nação. Então, era uma educação física esportivizada. E aí, alguns pesquisadores da educação física que foram se graduar fora do Brasil, fazendo seus mestrados e doutorados, trouxeram algumas perspectivas, principalmente da área das ciências humanas, dizendo que a educação física não deveria ser exclusivamente uma educação física voltada para questões esportivas. Deveria ser muito além daquilo. Para resumir, o grande problema foi que se jogou fora tudo que se tinha e tentou-se fazer algo novo, jogando fora aquilo que foi a base histórica da educação física. Então, assim, muitas pessoas que estiveram na educação física esportivista, como foi o meu caso, também sentem muita angústia quando a gente vê a educação física hoje, que não teve um referencial ainda estimado. Hoje a gente tem pelo menos 4 ou 5 referenciais de currículo da educação física muito diversos. Todos têm seu valor, sem dúvida nenhuma. Agora, o grande problema que eu vejo foi jogar fora o esporte, né? Não querer mais se falar do esporte. Quem fazia esporte era considerado do mal na educação física. E aí se pensou numa nova perspectiva, e aí foi um grande problema. E aproveitando aqui mais um abração, que se eu não falar, ele vai me bater. Chiquinho, tomou teu remédio, né, Chiquinho? Então tá bom, já deu ok aqui que tomou, e já vi a Kelly também aqui. Maravilha, vamos lá. Mais alguém gostaria de fazer vou abrir para mais uma última pergunta, porque já está começando os trabalhos na outra sala, né? Mais alguém? Eu gostaria de fazer uma pergunta.
Epa! Rê, Eita. pode fazer. Pode fazer, Rê. Oi, Bira, boa noite a todos. Como vocês estão? A minha pergunta é a seguinte: professora em um colégio, de professor de educação física, eu estou com um grande problema com o Fundamental 2. A ideia é o quê? Não só com eles, como todos. Não podemos dar aula após a pandemia, assim que voltar, após não, né? Durante esse período que as aulas vão voltar, contato físico com as crianças, na aula de educação física. Aí veio aquela passagem antiga da nossa querida abordagem. Provavelmente seria uma abordagem totalmente tecnicista. Ouviu, Bira? Ai, professor, não manda um abraço pro Chiquinho, que eu fico puto com você. O que você falou para ele? Não, eu tava ouvindo agora no quarto. Eu mandei uma pergunta para ele e não responderam. Aí ele falou, vou mandar um abraço pro Chiquinho. O Chiquinho já tomou seu remédio. Aí eu falei, só às 22. Ele mandou sim, não mandou, Bira? Mandei, falei, perguntei se ele tomou o remédio. Renata, eu não entendi o final da pergunta, Renata, por favor. Desculpa, Bira, não entendeu? Eu não entendi o final da pergunta. Sim, nessa forma de a gente aplicar a aula com os alunos, sem o contato físico, seria uma nova abordagem? Seria uma abordagem antiga que a gente teria que trabalhar em cima dos alunos, na quadra? Agora entendi, beleza. Aproveitando aqui de novo, um beijão para a Carla, para a Jussi, que estão aqui na tela, Vitória, maravilha. Olha, a Renata também tem uma experiência muito bacana com pessoas com deficiência, né? Ela é professora de Libras também, então ela tem uma perspectiva bacana para trabalhar com pessoas com deficiência. Eu não diria que seria uma nova abordagem, né? Eu acho que para a gente pensar em abordagem, né, há uma discussão ainda incipiente nessa questão da abordagem e do currículo, né? O que é currículo, o que é abordagem, mas enfim. A questão é a seguinte: o que a escola vai dizer para nós? Porque a nossa sala de aula, a quadra, a piscina, não tem carteira, né? O aluno vai apontar o lápis e ele vai passar e vai te dar um abraço, um beijo, vai ter o contato físico. Então, assim, precisamos tomar muito cuidado para ver o que a escola vai falar sobre isso, né? O que a escola vai pedir para nós? Cada vez que você cumprimentar uma criança, passa o álcool gel na criança cada vez que você cumprimentar. Como é que vai pegar um material, um bambolê, um bastão, uma bola? Como é que nós vamos usar materiais, um colchonete? Então, vai ter que se reinventar, né? Eu não diria que vai ser uma nova abordagem, eu acho que isso vai ser uma estratégia de ensino, que oxalá venha essa bendita vacina, e aí todos fiquem imunes desse vírus, e aí a gente possa retomar esse nosso maravilhoso contato físico que a gente tem na nossa área, que é uma das coisas fundamentais na nossa relação professor-aluno, que é o contato físico, o toque. E aí eu acho que nós vamos ter que reconstruir essa relação. Então, eu acho que vai ter alguma geração aí nos próximos 5 anos que vai ficar realmente privada desse contato físico, álcool gel, enfim. E aí, aos poucos, eu vejo que vai retomando essa proximidade física que o professor de educação física tem com os alunos, e os outros também têm, né? Os outros também deveriam ter, mas existe a carteira separando. Mas nós vamos ter que reinventar esse contato físico quando retomarem as aulas. Vamos ter que se reinventar com certeza. Pessoal, nós estamos com os trabalhos sendo apresentados na outra sala, por isso que eu tenho que limitar as perguntas, né, professor Sérgio? A gente tem a apresentação de trabalho agora na outra sala.
Mas eu vou abrir para mais uma última pergunta. Carla Emanuele, você que tinha pedido aí. Só um minutinho, por favor. Sim. Só um minutinho, por favor. Sim. Eles estão começando os trabalhos na outra sala sem ter acabado aqui essa palestra. Eu acho isso muito indelicado. O professor devia ter aguardado, assim como ele aguardou ontem, né? Eu vou até tentar falar com ele aqui. Mas fique tranquilo, professor, depois o senhor faz a fala. Eu vou abrir para uma última pergunta, por favor, então, para a gente encerrar, porque os trabalhos na outra sala estão começando. Mais alguém? Tá, eu, Carla Emanuele, sou de Arapiraca, Alagoas, mas curso na Univasf. Professor Bira, boa noite a todos aqui, obrigada por o direito da fala. Professor Bira, o que o senhor acha da escola como um todo, da educação como um todo, que castra a criatividade do ser humano? Tendo em vista que a criatividade é ela para transportar as pessoas para qualquer... Só um minutinho, Rafael. A palestra não acabou na outra sala ainda e já estão começando as apresentações. Isso aqui não é muito indelicado isso? Desculpa, professor Sérgio. As palestras não acabaram lá. Eu fui avisado que já havia finalizado. Gente, a Carla não terminou, não concluiu, não entendi a pergunta da Carla e o professor Bida não respondeu. Pode fazer, Carla. Eu estou entrando em contato com o professor Tiago por aqui para pedir para ele aguardar lá. Ah, tá. Então, boa noite a todos mais uma vez. Ao professor Bida, o que ele acha da educação como um todo, de que lá ela castra, né? Já que o senhor falou dos corpos e dessa sistemática, né, de separar pessoas nas posições das cadeiras. O que é que o senhor acha dessa conjuntura toda que castra a criatividade humana? E estamos aqui, precisamos dessa criatividade, independente da área, independente do curso, precisamos dessa criatividade, dessa inteligência criativa que foi castrada na maioria das pessoas. Então, o que é que o senhor tem para falar para todos nós, professores, atuantes, o que é que nós devemos fazer, né, para ser incentivador de pessoas mais criativas? O professor Sérgio voltou aí, acho que resolveu lá, né, professor Sérgio? Sim, eu estou conversando com o professor Tiago aqui, já pedi para ele aguardar, tá bom? É que tinha avisado para ele que tinha finalizado, aí os outros autores queriam começar, mas tá esperando, pode ficar tranquilo. Resolveu, sim. Temos que esperar o palestrante principal, né, antes de fazer as outras apresentações. Isso está muito delicado. Me desculpem. Não, está correto, sim. Bom, primeiramente, agradecer a presença de uma representante de uma cidade que eu adoro, que é Arapiraca, onde tive muitos momentos felizes na minha vida pessoal. E aí eu quero dizer simplesmente o seguinte, cara. Quem é a educação? Nós. A gente precisa parar de terceirizar essa culpa. Então, se está tendo todo esse problema de podar a criatividade, quem é o culpado? Está aberto ainda. Somos nós. Nós que estamos podando essa criatividade. Fazer a de Dalmir, que eu acho que vai estar vai estar menos concorrida. Pessoal, tem gente com o microfone aberto. Fecha o microfone, por favor, para não dar interferência na fala do professor. Obrigada. Nós estamos impedindo as pessoas com as suas criatividades. Isso é bom, hein? Isso é maravilhoso. Eu que veio dar aula prática. Legal que ele é bem didático, assim. O que eu vejo, Carla, como uma solução bacana é justamente fazer o que você está fazendo, o que todos os colegas estão fazendo, que é vir participar de eventos, discutir, entender, mas levar tudo isso para o dia a dia da escola. Não adianta nada esse conhecimento que está aqui, e aí eu faço do professor Sérgio as minhas palavras,
É importante que a gente saiba dessas pessoas que vão apresentar o trabalho, o que elas têm para falar. Por isso que é legal um escutar o que o outro tem para falar e levar para as suas respectivas escolas, para as suas respectivas cidades, algum tipo de ideia e tentar aplicar, desde que acredite. Porque a partir do momento que o professor abre mão, fala assim, não vai dar certo, não tem jeito, dane-se, aí pode esquecer. Está na mão dele essa questão. Então, eu sugiro que participe de evento, produza conhecimento, leve para a sociedade, traga os problemas da sociedade para a universidade vai para a sociedade, as faculdades têm que promover esses eventos aqui que está sendo feito pela Dom Bosco, para conhecer as pessoas, para as pessoas falarem o que fazem, e aí nós vamos tendo várias possibilidades. Então, não vamos terceirizar a culpa. Se a educação está ruim, nós temos culpa sim. Nós, professores que demos aula na escola, nós, professores universitários, nós temos culpa sim. Mas é só nossa? Não, não é só nossa. Com certeza tem um monte de culpados, mas nós temos também nossa parcela de culpa. Bom, eu quero agradecer imensamente ao professor Dr. Ubiratã Alves, em nome da direção da faculdade, em nome do curso de pedagogia, em nome de todos que estiveram presentes nessa sala, em nome dos que estão acompanhando até agora também diretamente pela transmissão da página do Facebook da Faculdade Dom Bosco. Caso alguém queira rever a fala, inclusive, vai ficar disponível lá na página da faculdade. E amanhã nós temos a palestra de encerramento do seminário online do curso de Pedagogia, que será ministrada pelo professor Dr. René Trentin, que é o diretor da Faculdade de Educação da Unicamp, sobre a importância da filosofia na formação docente. Professor Ubiratã, foi um prazer ouvi-lo, muito rica a sua fala, eu não esperava menos, superou todas as expectativas, agradeço imensamente pela sua disponibilidade em nos brindar nessa noite com conhecimentos tão preciosos, tão válidos para a nossa prática. Em nome de todos os presentes, muito obrigada. Obrigado também, professora Cláudia, pelo convite, continuo à disposição. Quero também mandar mais um abraço especial, estou parecendo Maguila, né? Mandar mais um abraço especial aqui para o pessoal de Delmiro Gouveia, para o meu irmão, que acabou de me dar um ok aqui, meu irmão de sangue, e o pessoal de Delmiro Gouveia, na figura do professor Adeilton também, que é de Alagoas, e eu tenho certeza que todo mundo que me conhece tem meu celular, tem meu contato, e eu estou sempre à disposição, todo mundo sabe disso, então podem me procurar, espero vocês amanhã, o Wellington também está aqui, um abraço, Wellington, espero vocês amanhã, depois da fala do professor Trentin, 9h15, eu e o professor Sérgio, no meu Instagram, para a gente resenhar sobre a educação física. Obrigado, professora Cláudia, obrigado pelo convite, um beijo a todos, um forte abraço e sucesso aí para Dom Bosco, estamos sempre à disposição. Obrigada, professor. E temos agora no link dos participantes inscritos, no e-mail enviado aos participantes inscritos, tem o link da sala de apresentação de trabalhos hoje, tá bom? Esperamos vocês agora lá na outra sala, tá? Boa noite a todos, muito obrigada mais uma vez, professor Ubiratã, e a todos os presentes. Tenham uma boa noite. Obrigada.